Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de manutenção elétrica, tá bom? Hoje nós vamos continuar nosso assunto sobre a manutenção preditiva, mas olhando um ponto de vista sobre as principais técnicas de manutenção preditiva, tá bom? Bom, como eu disse, existem diversas técnicas de manutenção preditiva, tá? Vou destacar aqui algumas principais, tá bom? Como eu falei, né, existem várias técnicas e métodos de manutenção disponíveis, no caso, manutenção preditiva e disponível no mercado. A gente vai focar nessas quatro, que é a análise de vibração, termografia, análise de óleo e ultrassom. Tá? Essas são as quatro principais aí, que estão bastante em evidência na questão da manutenção preditiva de máquinas, equipamentos. Tá bom? Bom, a primeira análise aqui é a análise de vibração. Tá? Como a questão da vibração, né, é uma das técnicas de manutenção preditiva, né? Lembrando que a manutenção preditiva é aquela que é baseada em dados, não é isso? É aquela que você coleta esses dados, então baseado na condição do equipamento, você programa a sua manutenção. Então, a análise de vibração ela é mais completa para a detecção de defeitos mecânicos, tá? Ela é presença obrigatória em qualquer programa de manutenção preditiva de equipamentos rotativos, principalmente motores elétricos, né? Isso, geradores também. Então, além de detectar defeitos existentes nas máquinas, essa técnica ela trabalha na causa raiz e outros defeitos que podem vir a ocorrer e causar parada de produção na sua fábrica ou na sua indústria, tá bom? Então, a análise de vibração, como foi colocado, ela é bastante utilizada em equipamentos rotativos. É isso? Bom, mas e aí? Quais são os principais defeitos, né? Ora, os defeitos passíveis, né, de serem encontrados pela análise de vibração, primeiro, o desbalanceamento de massa, tá? Quando a massa, o centro de massa ali está, principalmente máquinas rotativas, está desbalanceado, você tem uma forte vibração. Desalinhamento e empenamento de eixos também provoca vibração, desgaste de rolamentos, né? Desgaste de engrenagens, problemas estruturais, né? Às vezes os próprios mancais também ali que seguram os motores estão já folgados. A lubrificação, um dos principais motivos, ela está deficiente já em processo de deteriorização e além de problemas elétricos dos próprios motores, né? E folgas também. Então, esses são os principais defeitos que são passíveis de serem encontrados durante uma análise de vibração, tá bom? É interessante o seguinte, que quando a gente aplica a análise de vibração em determinadas máquinas, né, toda máquina ela é caracterizada pelas suas partes móveis, tá bom? Então ela vai vibrar de acordo com uma frequência característica dos seus componentes, né? Então cada tipo de máquina ela possui uma espécie de assinatura espectral original, é isso? Ou seja, e na medida que os componentes dessas máquinas começam a falhar, essa frequência, né, essa amplitude de vibração, elas começam a mudar drasticamente. Tá? Então a máquina ela vem com um certo padrão que a gente chama de assinatura espectral original. E quando ela começa a vibrar por alguns desses possíveis defeitos, ela começa a modificar a frequência em relação à assinatura original e a amplitude também, tá bom? Então você pode perceber que existem aqui pontos, nesse caso aqui é um exemplo, só um exemplo simples, que a assinatura espectral ela variou bastante, né? E isso aqui já é um indício de quê? De que algum problema lá está ocorrendo naquela máquina ou naquele equipamento, ok? Bom, outro tipo de técnica bastante utilizada e vocês vão ver muito, a gente pode até aprofundar mais ela, principalmente em transformador de distribuição e transformador de subestação, é a análise da termografia. Tá? Bom, a análise de termografia ela diz o seguinte, né? Ó,
ela é uma técnica de registrar em forma gráfica, né, ou visível a olho nu, tá, a radiação infravermelha, que é todos os corpos acima do zero absoluto, tá, que é menos 273,15 graus Celsius ou 0 Kelvin, né, irradia. Todo o corpo, gente, ele emite uma radiação no espectro, né, da onda, que é semelhante ao espectro infravermelho. Tá? Então, alguns equipamentos, né, eles são sensíveis e eles conseguem capturar essa irradiação e gerar uma imagem térmica, que a gente chama de termograma. Tá? E aí o que acontece? Esse termograma é feito, né, por um profissional especializado nessas técnicas, né, análise desse termograma, e ele vai ser capaz de identificar a possível anomalia com base nas alterações da temperatura de cada componentezinho. Tá bom? Então, o que acontece? Aqui do lado, ó, você tem tipo uma escala térmica, né, no equipamento, que faz a termografia. E aí você começa a perceber que um equipamento, todo equipamento que passa com corrente elétrica, né, que conduz corrente elétrica, ele naturalmente vai esquentar, por efeito Joule, né? Só que ele tem um determinado padrão, o limite ali, né? E aí quando esse padrão ali começa a ser superado, e aí tem alguns defeitos, né? Folga, às vezes é só um parafuso que está lá afogado, ou está oxidado, né? Então esses pontos que provocam uma maior resistência no circuito, acaba também por provocar maior perda Joule, né? Consequentemente, essa perda Joule ela provoca uma elevação de temperatura. E isso é muito perigoso, né, para o equipamento, porque pode provocar sérios danos à isolação do material e, por fim, uma parada, né, no processo aqui, produtivo de cada equipamento. Tá bom? Então, você tem uma escala aqui de graus, né? Então, cada corzinha ela corresponde a um grau aqui. Então, nesse caso, ó, esse ponto aqui é o ponto de ventilação do motor, desse motor. Você pode perceber que ele está bem mais quente, né? Temperaturas na faixa de 40, 45 graus. Então, ele está bem mais quente em relação às demais partes. Olha só que interessante. Essa parte de toda rachurada, né, que é o radiador do motor, ele exatamente serve para esfriar o motor, não é isso? E aí você começa a perceber que realmente tem uma queda bem maior de temperatura em relação às outras partes do corpo do motor, né? Que interessante. Aqui você tem a questão de canos, né? Um disjuntor, que às vezes geralmente problemas de alta temperatura de disjuntores são às vezes folgas, né? São oxidações que provocam um aumento da resistência. Consequentemente, maior resistência, maior perda de óleo. Né? Outra análise importante é a análise de óleo, né? Principalmente em máquinas rotativas. Então, ela consiste na análise em laboratório, tá? Das propriedades do óleo lubrificante. Né? Então, se existe contaminantes, detritos, né? Os óleos dos transformadores, gente, também é bastante importante, porque o óleo do transformador é que vai proporcionar o resfriamento também dele, um dos componentes responsáveis pelo seu resfriamento, né? E quando esse óleo ele começa a receber contaminantes, detritos também, né? Ele começa a perder as suas propriedades térmicas, né? De promover o resfriamento do transformador, do núcleo da carcaça. Então isso acaba provocando sérios problemas, né, no núcleo do transformador. Isso é um exemplo. Então essa análise de óleo é realizada durante uma inspeção de rotina, né, e ela tem a finalidade de fornecer informação, claro, útil, né, e precisa sobre o estado do lubrificante, principalmente sobre as condições da máquina. Quando a gente estiver falando sobre transformadores, manutenção específica sobre transformadores, vocês vão ver vários tipos de óleo, né? Desde um óleo, vamos dizer assim, novinho, né? Até óleos bastante, estados bastante críticos, tá? Então a gente vai verificar cada tipo desses óleos aí, tá bom? Eles são divididos basicamente em 3 categorias. Essa análise de óleo. Análise de propriedade do lubrificante, que verifica o estado do óleo com base
no óleo base e seus aditivos. Análise dos contaminantes, aí entra vários tipos, por exemplo, nos transformadores também você tem água, aí partículas ferrosas, areia também, né, que é a sílica, enfim. Você tem esses contaminantes aí que acabam provocando essa contaminação no óleo. E a análise e monitoramento do desgaste das máquinas também, né? Principalmente máquinas rotativas que precisam do óleo para ter uma melhor lubrificação, tá bom? Alguns defeitos que podem ser encontrados, né, passíveis, né? Contaminação geral, falha de engrenamentos, oxidação, como eu tinha falado, desalinhamentos devido ao óleo não estar mais nas suas propriedades, depreciação de aditivos, o desgaste de componentes mecânicos, aí aquela toda a história que eu tinha falado para vocês, né? Engrenagem, rolamentos, mancais, enfim. Então, o óleo é importante, principalmente, né, obviamente, nas máquinas elétricas, tanto estáticas como os transformadores, quanto rotativas, quanto os motores e geradores, tá bom? E por último aqui para a gente comentar é a análise de ultrassom. Né? O que é que o ultrassom faz? Né? Ele detecta facilmente vazamentos em sistema de transporte de ar comprimido, vapor e diversos gases, né? Até mesmo a fuga de corrente elétrica, olha só, e defeitos mecânicos. Então, por isso, ele costuma economizar muita energia para as empresas e evitar paradas de produção inesperadas. O ultrassom ele consiste em elevar o que, gente? A frequência das ondas sonoras, né? Até o limite em que possa ser audível ao sistema auditivo humano. Então, o som não é muito diferente do som normal, tá? Em suas propriedades físicas, exceto que os seres humanos não podem ouvir. Então, assim como a luz, nós podemos, assim que o ser humano ele enxerga, na verdade, apenas uma pequena faixa, né, do espectro de luz, o espectro de ondas eletromagnéticas, para ser mais amplo, né? O som também nós ouvimos apenas um limite ali, né? Um intervalo no espectro ali de som, né? Então esse limite ele varia de pessoa para pessoa, né? Aproximadamente ali é uma frequência de 20 kHz ou 20 mil Hz, né? Em adultos saudáveis e jovens, tá bom? Então o ultrassom ele é usado em muitos campos diferentes, né? Dispositivos de ultrassom são utilizados para detectar objetos e medir distâncias, né? É uma propriedade. A ultrassonografia, né, tá repetido aqui, é frequentemente usada na medicina, né? Então, nos ensaios não destrutivos de produtos, estruturas ultrassom é usado para detectar falhas invisíveis, né, que não são vistas a olho nu, né, do ser humano. Tá bom? Então, essas foram as principais técnicas de análise, né, para manutenção preditiva. E o que é que você consegue perceber? Que essas técnicas eles se baseiam em dados. Né? Isso, através de determinados equipamentos, você vai coletar informações, você vai coletar dados. E a partir daqueles dados, o acompanhamento daqueles dados, você vai perceber toda a dinâmica da máquina, toda a dinâmica do equipamento. E a partir daquele momento, lembra da curva PF, né? Que é o ponto de falha e a falha funcional, né? Então, a partir daquele momento, você consegue perceber a necessidade do acompanhamento, é isso? Da condição que aquele equipamento está conectado a um determinado processo produtivo ou industrial, tá bom? Então, até breve, esse foi o nosso assunto aí de técnicas de manutenção. Qualquer coisa, uma atividadezinha, qualquer dúvida, é só falar, tá bom? Até breve.